Vamos falar agora de corte de gastos. O governo promete para hoje a proposta de emenda constitucional para estabelecer um corte de gastos visando enquadrar as despesas dentro do arcabouço fiscal. Vamos falar desse assunto com ele, com Miguel Daoud. Daoud, a eleição de Donald Trump, ela deixou clara a rejeição de Kamala por conta aí da inflação do seu governo. Aqui no Brasil, essa escalada da inflação, ela pode tomar proporções que a gente pode dizer que sejam incontroláveis e que vai exigir do Banco Central mais elevação dos juros. Esses dois assuntos, você acha que eles podem tirar a popularidade do presidente Lula? Será que essa proposta ela vem mesmo aí para mostrar esse compromisso do governo com a estabilidade econômica? E mais uma pergunta ainda, da onde virá esse corte de gastos? Virá do corte da desoneração concedida aos mais ricos, como o Lula já falou? Da onde você acha que tem que vir, Daoud? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Priscila, a popularidade do presidente Lula já foi para o brejo. Hoje ele tem aí, quando você faz uma pesquisa dele e do governo dele, existe uma diferença, exatamente em função da inflação. Ele insiste em não cortar gastos. Eu tenho algumas informações que eu acho que vai levar esse corte de gastos. Ele está muitíssimo preocupado, como você colocou, com a eleição americana, que mostrou que a economia decide o presidente do país, e lá Trump teve uma vitória esmagadora, em primeiro lugar, porque o americano não está acostumado com a inflação como nós estamos, Priscila? Ontem eu fui no supermercado, 1 quilo de limão Tahiti estava R$ 20. Outro dia estava R$ 6. Você imaginou um americano diante de uma situação dessa? E outros produtos estão subindo mais. E o americano quis mexer exatamente com o sistema. Ele não acredita mais nas promessas, e, de repente, surge o Trump falando o que ele quer que o governo faça. E aí, evidentemente, ele foi eleito. Ninguém esperava isso, porque a elite americana ela defende o viés de esquerda, ela sempre apoiou, jogou 3,5 bilhões na campanha de Câmara, e o Lula, então, está assustado. Falou, bom, aqui, se eu deixar essa inflação galopante e o Banco Central aumentar a taxa de juros, eu não vou me reeleger. Então, o que está por trás desse plano, ele vai limitar as despesas obrigatórias, que você tem um percentual da saúde, um percentual da educação, você tem ali uma margem que você pode fazer, mas a preocupação do governo está em relação ao Congresso, porque o Congresso vai ter que aprovar isso. E o Congresso não vai mexer nas emendas parlamentares, as emendas PIX. Então, ele precisa jogar um plano forte, vai mexer também em benefícios sociais. Isso aí até deu uma briga entre o ministro Haddad e o ministro social, o Marinho, Marinho, perdão. Então, esse plano vai ser anunciado hoje. Agora, desculpa aí que eu bati aqui, quase eu fico nervoso com essa história e quase derrubei a câmera. O Banco Central aumentou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Hoje, 50% da dívida pública ela se dá indexada pela Selic. 50% de 3,5 trilhões eles estão indexados pela Selic. Então, você calcula 0,5% sobre essa dívida, você imagina o quanto que essa dívida vai subir. É praticamente quase 40% do corte que o governo pretende fazer. E vamos ter outro aumento de juros. Parte dessa dívida é também indexada pelo câmbio, 20%. Então, o câmbio subiu. Então, nós temos quase 70% da dívida sendo impactada pelo aumento de juros e pelo aumento do dólar. Diante desse cenário, o Lula vai ter que fazer alguma coisa. Agora, se ele vier com uma proposta de emenda constitucional
e um decreto que vai ter que ser regulamentado essa emenda, você acaba tendo um embate com o Congresso, e se for uma coisa pífia, que não leva o mercado a acreditar que o governo vai realmente estabelecer a trajetória, estabilizar a trajetória dessa dívida, evidentemente que nós vamos ter aí grandes problemas, né? E aí, o jeito que a inflação está, acompanhe, Priscila, IPCA do mês que vem. Ele virá, Priscila, virá acima de 1%. Por quê? Os preços estão explodindo. O que os preços estão explodindo? Preço de alimentos, preço de energia, a questão climática tem um peso muito grande. Agora, ou o governo Lula faz isso, ou ele pode dar adeus ao seu governo em 2026. É essencial esse corte de gasto. O Brasil não merece, presidente Lula. O Brasil, o povo brasileiro não merece isso. Então, portanto, vamos mostrar que o governo tem competência de cortar gastos, colocar dívida em estabilidade e conter esse processo inflacionário, e não com um discursinho como a gente vê ali no Rio Grande do Sul, né? Eu vou fazer, eu vou... Não, não é assim que se administra um país, com seriedade. Então, portanto, Priscila, temos aí um cenário bem complicado. Eu vou afastar meu computador outra vez para que ele não derrube a câmera. Aí eu fico irritado e isso pode acontecer. Sim, você está irritado, porque eu vou te falar, limonada cara essa, né, Daúde? Você Imagina, imaginou? R$ 20 um quilo Não dá de nem limão. para Tá fazer azedo esse limão, demais não dá esse pra- preço. Tá azedo, melhor beber água. Obrigada, viu? Obrigada, Um Daúde. abraço.